Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. É o nosso prazer, é a nossa alegria prestarmos um culto de louvor, de adoração, reconhecendo que a tua bondade nos alcançou. Nós o amamos porque fomos amados primeiro. Obrigado, ó Pai, pela oportunidade que temos de nos relacionar com o Senhor como um Pai, nosso Abba. E, ó Pai, eu creio que o Senhor continuará ministrando o nosso coração através da tua palavra, através da unção do teu Santo Espírito, que é real, que é presente neste lugar. Que o Senhor ministre cada coração, cada vida aqui presente, aqueles que estão, ó Pai, nos acompanhando através da mídia social. Sejam todos, Pai, alcançados pelo poder da palavra e pela unção do teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém, amém e glória a Deus. Amém. Obrigado, amados. Vocês são um sucesso. Amém. Boa noite, queridos. Paz seja com todos. Amém. Que tempo maravilhoso, né? Tudo que é feito para o Senhor, amado, é glorioso demais, né? E hoje nós estamos aqui, recebemos uma boa palavra através da vida da Amanda e vamos continuar fluindo nessa unção em nome de Jesus. Amém? Lembrando que nós estamos, né, num ano de restauração e reconstrução. Eu quero que você abra comigo a palavra de Deus, né, em 2º livro das Crônicas, no capítulo de número 29. 2º livro das Crônicas, capítulo 29. Quem achou, diga, eu vou para o céu. Quem não achou, diga, eu vou também. Ô, glória! Aleluia! Quem vai ficar feliz quando Jesus voltar? Ah, não, nós vamos felizes, né? Todo mundo junto. Glória a Deus! Os irmãos estão atentos. Glória a Deus. A partir do versículo 1, diz assim: tinha Ezequias 25 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. O versículo 2: fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi, seu pai. Amém? Glória a Deus. Nós vamos estar falando um pouco sobre a vida desse rei, né? O rei Ezequias, que era rei ali em Judá. O contexto, né? Nós vemos que antes era 12 tribos, mas só que no reinado de Roboão, depois de Salomão, se dividiu as tribos. 10 tribos foram para o reino do norte e 2 tribos para o reino do sul. Amém? E nós vemos aqui Ezequias, ele assumindo o governo e ele seguindo os passos de Davi. Como é importante, amado, na nossa jornada cristã, na nossa vida cristã, nós sermos imitadores daqueles que pela fé alcançam testemunho. O pai de Ezequias não deu bom exemplo para ele. O pai de Ezequias, ele se desviou. E no livro de Crônicas, tanto primeiro como segundo, como também no livro de Reis, vocês vão observar, se você estudar ali, você vai ver reis que enquanto faziam a vontade de Deus, eles prosperavam, e quando eles apartavam o coração do Senhor, do temor do Senhor, de deixar de cumprir a vontade de Deus, eles ali acabavam ficando vulneráveis diante do adversário, diante das batalhas, amém? E nós vemos ele seguindo o exemplo de Davi, seu pai. Assim também somos nós. Eu quero que você abra comigo a Bíblia em Hebreus, capítulo 6, no versículo de número 10 e o 11 e o 12. Hebreus, lá no Novo Testamento, você ama a palavra? Glória a Deus. A fé, ela é
edificada em nosso espírito, ela vem pelo ouvir pela palavra. Que o versículo de número 10 do capítulo 6 de Hebreus: porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até ao fim. A tua Bíblia está escrita aí até o fim. Então quer dizer que não é até a metade, não é metade do ano eu estou firme servindo, mas é até o fim, até a vinda de Cristo, até o dia que nós partimos aqui dessa terra. Devemos seguir até o fim, mesmo porque Mateus 24, versículo 13, diz que aqueles que perseverarem até o fim, esses herdarão a coroa da vida. É mostrando o mesmo cuidado. Como que está o nosso servir ao Senhor? Continua a mesma coisa? Diminuímos, estamos melhores. Se diminuímos, nós temos que refletir e temos que avançar, voltar a praticar aquilo que o Senhor depositou sobre as nossas vidas para realizar, em nome do Senhor Jesus. Aleluia! E ele fala: desejamos, porém, que continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência, o mesmo cuidado, para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, ou insensatos, ou negligentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Então, amado, eu entendo que no meio do povo cristão, hoje a gente vê tanta coisa acontecendo, até coisas boas, Deus realizando, pessoas falando do amor de Deus, mas nós também, infelizmente, vimos ali nas redes sociais muita vergonha, pessoas fazendo em nome de Cristo. Amém? Mas nós temos que seguir os bons exemplos. Temos que ser imitadores. Ali Ezequias, ele não quis imitar o que o pai dele fez, o rei Acás, mas ele quis imitar o que Davi fez. Um homem segundo o coração de Deus. Quem tem sido o modelo para você seguir? Quem tem te inspirado a avançar? Quais têm sido os modelos que você tem colocado como padrões para você seguir? Nós temos, amado, que seguir aqueles que pela fé herdam o testemunho. Se herdam o testemunho, herdam a promessa, é algo que é visível. Não é aquele que diz que é aquele que de fato é. Aquele que anda com a prática da palavra, a prática de uma vida cristã, de uma vida respaldada pela palavra, que não somente fala, mas que também age. Amém? Não é só eu saber o que a palavra de Deus diz, mas seguir. E a Bíblia diz que pelo fruto você conhece a árvore. Aleluia! Glória a Deus! Então a vontade de Deus, amado, é que nós herdemos as promessas. Ezequias, ele poderia seguir o exemplo do pai, mas ele decidiu: eu vou seguir o exemplo de Davi. E nós temos, amado, tanto uma nuvem de testemunha ao nosso redor. Mas só que o Senhor ele ainda fala, lá em Hebreus 12, no versículo 2, fixando os olhos em Jesus. Ele é o nosso maior modelo. Todos os modelos que eu for seguir, tem que estar seguindo o melhor modelo, que é Cristo. Amém? Porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. É nele, é por Ele, é para Ele que são todas as coisas. Foi Ele que derramou o sangue dele naquela cruz, por amor a minha e por amor à tua vida. Foi Ele que se entregou, foi Ele ali que despojou de toda a sua glória, por amor a cada um de nós. Então nós olhamos para Cristo. Se determinada pessoa está seguindo como Cristo está seguindo, segundo a palavra, esse é um bom modelo. E nós temos, amado, no meio do corpo de Cristo, pessoas que
podem ser imitadas. E não é errado, porque Paulo ele diz, sede imitadores de mim, como eu sou de Cristo. Oh, glória a Deus. Voltando lá em 2º livro das Crônicas, capítulo 29, o versículo 3. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Ou seja, na época de seu pai, ali as portas estavam fechadas, as portas estavam destruídas, as portas do templo, ali o culto ao Senhor, porque se você for meditar aqui, né, estudar o capítulo 29, aqui de Ezequias, do 2º livro das Crônicas, você vai ver que ele restaurou o culto ao Senhor, conforme o que Deus havia estabelecido na sua palavra. E diz assim o versículo 4, trouxe os sacerdotes e os levitas, ajuntou-os na praça oriental, e lhes disse, ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, tirai do santuário a imundícia. Aleluia. Os levitas, eles eram aqueles que haviam sido separados entre as 12 tribos de Israel, onde é a única tribo que não herdou nenhuma terra, mas que eles iriam servir no tabernáculo. Eles iam servir como sacerdotes. Não é o levita, não é aquele que toca a música, né, como outrora nós imaginávamos. Eu pensava que levita era quem eram os músicos. Mas aí a gente vem aprender, né, no Rema, aleluia, e nós vamos entender que todos nós fomos chamados para ser adorador. Como a Amanda até leu aqui, né, no capítulo 1, no versículo 6, no versículo 12, fala que a nossa vida é para o louvor da glória de Deus. Então, amado, você pode perguntar, poxa, mas está falando aqui de sacerdote. O sacerdote era aquele que levava o sacrifício, era aquele que queimava o incenso, era aquele que prestava adoração ao Senhor, que representava o povo de Deus diante do Senhor. E o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele atravessava e ia até o lugar santíssimo e oferecia primeiro o holocausto por ele e depois também pelo povo, para que se cobrisse o pecado do povo. Mas, poxa, pastor, mas o que tem a ver comigo? O ser sacerdote, o ser levita, o servir na obra do Senhor, porque hoje eu e você em Cristo fomos feitos reis e sacerdotes. Essa palavra tem tudo a ver conosco. Aleluia, diga assim, tem tudo a ver comigo. Aleluia, mas parece que vocês não estão acreditando não, vamos lá. Vamos lá, vamos para a palavra. Oh, glória a Deus. Abra comigo em Apocalipse. Apocalipse capítulo 1. Deus é bom? Oh, glória. Versículo 4 em diante. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia. Graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos, que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama, e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Aleluia. Nós somos feitos reis e sacerdotes. E olha só que interessante aqui em primeira carta de Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2. Aleluia. Versículo de número 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas
para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Aleluia, então nós somos um povo santo, um povo eleito. Santo aqui, amado, não está ligado à perfeição, porque nós estamos sendo aperfeiçoados no amor, aperfeiçoado na palavra, mas está no sentido de separado. Você foi separado, você foi redimido pelo sangue de Cristo, você foi liberto da autoridade do pecado que te afastava de Deus, e agora você está conectado ao Senhor, e você pode oferecer sacrifício de louvor, como diz em Hebreus 13:15, que é o fruto dos lábios daqueles que confessam o nome do Senhor. Aleluia! E aqui, amado, voltando lá, nós vamos ficar indo e voltando. Segundo o livro das Crônicas 29, ele está dizendo: santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor. Nós sabemos que a casa aqui, na época da antiga aliança, era o templo que foi edificado por mãos de homens, mas trazendo para nós agora, você é essa casa. Seu corpo é essa casa, e esse corpo é para ser santificado, separado para o louvor e glória de Deus. A tua boca, a tua mão, os teus olhos, o teu ouvido, o teu pé, tudo em nós tem que bendizer o nome do Senhor. Aleluia. Uma palavra de santificação hoje está escasso no meio do corpo de Cristo. Mas santificação, amado, é algo que é para a vida toda do cristão, até a vinda de Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Porque essa é a vontade de Deus. Abra comigo lá em primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Aleluia! Oh, glória a Deus! Tessalonicenses, capítulo 4, leia a partir do versículo 1. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor, que como de nós recebeste, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continuem progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus. O quê? A vossa santificação. Que vos abstenhais da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes nós vos avisamos e testificamos claramente, e é o vingador, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. De sorte, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Aleluia! Então essa é a vontade de Deus, a nossa santificação, santificar o nosso corpo, santificar a nossa vida. E Jesus, ele declarou lá em João 17:17, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Em primeira carta de Pedro, no capítulo 1, no versículo de número 14, ele vai dizer no 14 e no 15, que nós fomos chamados para ser santo, como ele é santo. Quando eu ando em santidade, eu estou refletindo o caráter de Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Em Mateus capítulo 5, no versículo de número 8, diz que bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão
a Deus. Então, quanto mais eu santifico a minha vida com a palavra, obedecendo, aplicando a verdade de Deus no meu coração, eu estou vivendo uma vida que agrada ao Senhor. E quando nós vivemos uma vida que agrada a Deus, amado, o céu trabalha em teu favor. Aleluia! E aqui, amado Ezequias, ele está preocupado não em colocar um grande nome, ele não está preocupado em estabelecer um grande nome, mas ele está preocupado em colocar um culto verdadeiro e genuíno ao Deus único, digno de louvor, digno de glória, digno de adoração, coisa que não estava mais sendo praticada no tempo do rei Acás, que era seu pai. Mas ele decidiu no coração dele, eu vou fazer a diferença. Nós temos que decidir no nosso coração, ao acordar, eu vou fazer a diferença nesse dia. Não importa o que os outros estão fazendo, eu vou seguir a palavra. Eu vou seguir o exemplo, eu vou seguir o que o Senhor me orienta pela palavra. Porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios, capítulo 3, no versículo 16, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Aleluia! Abra lá comigo, vocês não estão acreditando muito? Vamos lá. Aleluia! A gente mata a cobra e mostra o versículo, né? Tem que ser assim. Glória a Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Agora abra comigo no capítulo 6, no versículo 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Aleluia! Então, amado, quando eu estou adorando a Deus, eu estou agradando ao Senhor. Quando eu estou fazendo boas obras com o meu corpo, na minha boca não sai palavra torpe, mas aquela que promove edificação, que dê graça àqueles que estão me ouvindo, a palavra temperada com sal, a palavra, amado, que sai para edificar e não para destruir, para alcançar vidas e não para destruir vidas. Aleluia! Eu estou agradando a Deus dessa maneira, e nós devemos, amados, santificar a nossa vida ao Senhor. Aleluia! Tirando do santuário, voltei lá para 2 Crônicas 29, no versículo 5, a última parte. Tirai do santuário a imundícia, tirai do santuário a idolatria, tirai do corpo toda a carnalidade. Quem dá mais? É tirar a obra da carne, porque isso, amado, desde quando nós nascemos de novo, nós vamos ser tentados todos os dias. E não pense você que ser tentado é pecado. Ser tentado não é pecado, porque se fosse assim, amado, Jesus era o maior pecador. Eita, pastor, heresia aí. Então, vamos lá, Hebreus. Hebreus. Cadê Hebreus? Vem cá, Hebreus. Hebreus. Está na expectativa do capítulo, né? Capítulo 4, versículo 14 em diante. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou o céu, conservemos firmes a nossa confissão. Versículo 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado, está escrito isso aí? Em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna.
Aleluia. Então, amado, nós somos tentados todos os dias. Todos nós somos tentados, independente se você é pastor, se é apóstolo, se é querubim ungido da guarda, né? Não importa, mas quanto tempo você tem de cristão, porque você foi tirado do sistema do mundo e agora você está nadando contra a maré. Você não foi chamado para ser mais um no meio da multidão, você foi chamado para ser a diferença aonde você estiver. Aleluia! Então é necessário, amado, tirar toda a imundícia, toda a impureza, resistir o diabo, resistir a carne, resistir o pecado, e ele fugirá de vós. Aleluia! Tiago, ele vai dizer no capítulo 1, no versículo 21, que nós devemos nos despojar de toda imundícia, de toda impureza, depende da tradução da tua Bíblia, e acolhei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Aleluia! É a palavra, amada, ela é suficiente para nos guardar a tua alma, guardar as tuas emoções, guardar a tua mente em Cristo Jesus. Porque nós vamos ser tentados todos os dias, no trânsito, no trabalho, no bairro onde você mora, todos os dias. Ser tentado não é pecado, tentado é ceder, pecado é ceder à tentação. Mas em Cristo, você já tem todas as ferramentas para que você possa resistir ao pecado. Você não é mais escravo do pecado. Diga, eu não sou escravo do pecado. Aleluia. Versículo 6 aqui do segundo livro das Crônicas 29. Versículo 6. Porque os nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor nosso Deus e o deixaram. Desviaram o seu rosto do tabernáculo. Não desvia, amado, o seu foco da palavra. Não desvia o teu foco de Cristo. Continue olhando para Jesus, continue olhando para a palavra, continue se atentando para a verdade do Evangelho de Cristo. O Salmo 34, versículo 5 diz, olharam para ele e foram iluminados. Quer dizer que antes de olhar estava em trevas, em situação onde não sabia o que fazer, mas a palavra, ela é lâmpada para os teus pés, ela é luz para o nosso caminho. Aleluia, deixaram de olhar, desviaram o seu rosto, abandonaram, não é Deus que abandona não, amado, é a pessoa que abandona. Quando você resiste, quando você endurece, quando eu endureço o meu coração para aquilo que o Senhor está ministrando, eu estou resistindo o próprio Deus. Olha que forte, amado. Aleluia. Viraram as costas, também fecharam as portas do pórtico. Apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocausto nos santuários ao Deus de Israel. Pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou ao terror, ao espanto e aos assobios, como vós o estáis vendo com os próprios olhos. Porque eis que nossos pais caíram à espada, e por isso nossos filhos, nossas filhas e nossas mulheres estiveram em cativeiro. Cativeiro, derrota, fracasso, nunca fez parte do plano de Deus. Mas só que Deus, ele deixou o quê? O livre-arbítrio. Eles tomaram a decisão. Eles abandonaram, eles viraram as costas, começaram... Amado, o que é que tem ocupado o primeiro lugar do nosso coração? O que nós estamos dedicando a maior parte do nosso tempo? Porque eu posso trabalhar, não é viver dentro da igreja, orando, né, adorando, não é ficar dentro do templo, você precisa trabalhar, você precisa, né, honrar seus compromissos, mas no seu trabalho você pode estar prestando um culto ao Senhor. Na sua casa, lavando a louça, você pode estar prestando um culto ao Senhor. Uma vez um pastor, ele contou que num culto de domingo, que é o culto que normalmente está mais cheio a igreja, passou lá no telão
né, o carnaval comendo solto. E aí os irmãos começaram a olhar um para o outro, como isso? Que barbaridade, passar um negócio desse dentro da igreja. Aí ele tirou do telão, aí falou, vocês estão espantados, estão aí horrorizados, está passando dentro da igreja. Mas o que é que está passando na tua casa? A tua casa é a extensão da igreja. Aleluia! Aleluia! É uma extensão, amados. Então, nós não podemos, nós temos que tomar cuidado para não cairmos na questão da religiosidade. E, de fato, amados, temos o nosso coração, de fato, voltado a adorar ao Senhor, porque nós vemos, quando eu estava lendo esse texto, aí o Senhor me fez lembrar de mais alguns textos. Isaías 5,13 fala que o meu povo foi levado cativo por falta do conhecimento. Porque vós, sacerdotes, rejeitaram, não é que não chegou, chegou, mas quando chegou o coração fechou. Rejeitou, foram levados cativos. Mas só que a palavra de Deus, ela diz, amado, em Provérbios 11:9, que o hipócrita, ele denigre o seu próximo com a sua boca, mas o justo, ele é liberto pelo conhecimento. E Jesus, ele disse em João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, amado, Ezequias, no versículo 10, ele falou, agora, eu estou resolvido a fazer aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se decide em nós o ardor da sua ira. Mas, na verdade, não era Deus derramando a ira, era Ele escolhendo o resultado da escolha deles. Porque Satanás, amado, primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz que o nosso adversário, para nós sermos sóbrios e vigilantes, porque o nosso adversário, ele está ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa. Ele não pode tragar quem ele quer, é quem dá brecha. Eles aqui no caso deram brecha, porque é o diabo que vem para matar, roubar e destruir. Jesus, ele veio para dar vida, e vida com abundância, plenitude de alegria, plenitude de paz, plenitude de todo tipo de provisão sobre a tua vida, sobre a minha vida. Aleluia. Mas só que aqui é uma decisão pessoal, amado. Pastor Aurélio não pode tomar decisão por mim. O teu líder não pode tomar decisão por você. O teu cônjuge não pode tomar decisão por você. Ezequias, ele estava decidido. Eu vou fazer uma aliança com meu Deus. Eu não quero mais viver essa condição. Quero firmar a minha aliança com o Deus de Israel. Outro homem também que tomou uma decisão, amados, foi Josué. Josué capítulo 24, versículo 15. Vamos ler, já estamos finalizando. Josué, o 6º livro da Bíblia, no Antigo Testamento. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Vou cantar mais não, senão vocês vão querer aí. Isso vai escalar pro louvor, né, mano? Josué capítulo 24, no versículo 14 e o 15. Agora, pois, temei ao Senhor, e servi com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele também tomou uma decisão. O povo já estava na terra prometida. Entenda, o povo já está convertido, já nasceu de novo. Mas muitos não querem mais servir ao Senhor. Muitos estão honrando com a boca, mas o seu coração está longe. Mas nessa noite o Senhor está nos chamando a renovar a aliança com Ele.
a permanecer aliançados com o Senhor. Aleluia. O próprio Moisés, em Deuteronômio 30, no versículo 19, ele disse: olha, eis que eu tomo o céu e a terra como testemunha contra vós, que eu tenho colocado diante de vocês a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida, para que viva você e a tua descendência depois de você. A decisão que você toma não hoje vai alcançar a tua geração, vai alcançar a tua família, vai transbordar sobre a tua casa, vai alcançar a tua descendência, em nome de Jesus. Deus não nos deu filhos para a perdição, filhos são herança do Senhor. A tua decisão está afetando a tua geração. Aleluia. Outro homem também que colocou o povo para tomar uma decisão foi Elias. Antes dele oferecer lá o holocausto, lá em 1 Reis 18, no versículo 21, ele fala: até quando vocês vão cochear em dois pensamentos? Se Deus é Deus, então sirvam. Se Baal é Deus, então sirvam. Tome uma decisão. Como diz o pastor Aurélio, você pode começar onde for, mas você termina em Jesus. E aí Jesus vai dizer em Mateus 6, no versículo 24, vocês não têm como servir a dois senhores. Ou há de agradar um e desprezar o outro. Não tem como servir a Deus e às riquezas. Não tem como servir a Deus e a mamon. Qual é a decisão que nós tomamos hoje? Palavras da salvação. Aleluia. É algo para nós refletirmos, amado, todos os dias da nossa vida. A quem eu estou servindo? Quem eu estou dedicando a minha vida? A quem eu estou dedicando de fato o meu coração? A quem eu estou consagrando o meu tempo? É aos meus prazeres ou é ao Deus Todo-Poderoso? Servindo a mim mesmo ou ao Senhor? Versículo 11 do segundo livro das Crônicas, capítulo 29. Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estar diante dele, para o servirdes, para ser de seus ministros e queimardes incenso. Que nós não sejamos negligentes, amados, com aquilo que o Senhor depositou sobre a nossa vida, porque foi Ele que nos escolheu. Ele nos escolheu para o louvor da sua glória. Não é para misturar a adoração a Deus com as coisas deste mundo. Não vos conformeis com este mundo, nem com este século. Antes transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês experimentem a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E naquela época eles tinham que queimar incenso. Incenso era uma expressão de adoração, de celebração, mas também representava a oração. Como que está a nossa vida de oração? Não digo daquela porta para dentro, mas daquela porta para fora. Aleluia. Porque o incenso, amado, representa as orações dos santos. Para finalizar aqui, digo não eu, mas o Senhor, né? Apocalipse 5, versículo de número 8. Apocalipse capítulo 5, versículo de número 8. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Aleluia, aleluia. Então Ezequias, ele restaurou o culto, restaurou ali a aliança com o Senhor. Ele fez o povo voltar ao lugar aonde o Senhor os chamou. Amado, se você percebe que você distanciou, recalcula a rota. Mas eu posso recalcular? Pode, está disponível para cada um de nós. Qual que é a senha para recalcular a rota? Arrependimento.
arrependimento, amado. É não encobrir, não viver e tocando com a barriga como se tivesse tudo bem, quando lá no fundo e no raso, o Senhor está ministrando a tua vida que não está bem, pode ser melhor. Se coloca em pé. Aleluia. Glória a Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós abraçamos a tua palavra. Nós sabemos, Senhor, que tudo que foi escrito e está registrado é para o nosso ensino, Senhor. E, ó Pai, como nós aprendemos através da carta que o Senhor inspirou Paulo aos Efésios, e o Senhor depositou no coração da Amanda para estar compartilhando sobre a nossa realidade no Senhor. Como também, Pai, da vida de Ezequias, que estava no meio do povo que tinha uma aliança com o Senhor. Mas o Senhor mostrou que é possível ter aliança, mas viver aquém da aliança. Viver aquém daquilo que fomos chamados para fazer e para ser. Para ser e fazer. Ser em primeiro lugar. Pai, nós não queremos, Senhor, ser pessoas que honram o Senhor com os lábios, mas que o coração está longe. Ou como diz a tua palavra, confessa que conhece o Senhor, mas nas obras negam. Nós queremos ser aqueles, Pai, que são aprovados, aqueles que perseveram até o fim. Reconhecemos que temos fraquezas em nós, mas nós também sabemos que temos o Senhor como sumo sacerdote, nosso advogado, aquele, ó Pai, que diz na sua palavra: filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis. Mas se porém alguém pecar, saiba que temos um advogado. O Senhor é aquele que intercede por nós perante o Pai. Então contempla o nosso coração, Senhor, que a nossa vida de adoração, a nossa vida de louvor, a nossa vida, Pai, venha ser de fato, venha manifestar, exalar o bom perfume de Cristo nas nossas casas, na escola, na faculdade, com a nossa família, na intimidade nossa, Senhor querido. Possamos ter a consciência da Tua presença, do temor do Senhor, que é o princípio de toda a sabedoria. Como Ezequias tomou uma decisão, eu também tomo uma decisão, Senhor. Nós queremos servir ao Senhor até o fim, com toda a nossa vida, com todo o nosso coração, com todo o nosso ser. Nos ajude, Espírito Santo. Porque os dias são maus, Senhor, os dias são maus, mas maior é o Senhor que está em nós. Pai, em nome de Jesus, que nós venhamos continuar com o nosso coração fervoroso diante do Senhor. Não vamos deixar as boas práticas, o cultuar, o congregar. Senhor, que não venhamos a endurecer o coração ou cauterizar a mente, se apostatar da fé. Nós te adoramos, o Senhor é o único, digno de louvor, digno de glória. Nós rendemos a nossa vida, o nosso coração. Pai, sonda-nos e vê se há algum caminho mau, e guia-nos pela vereda da Tua justiça, por amor do Seu nome, Senhor. Porque eu reconheço que é a Tua bondade que nos conduz ao arrependimento, que nos faz, ó Pai, recalcular a rota, em nome de Jesus. Em nome de Jesus é o que nós pedimos ao Senhor. E cremos, ó Pai, que nós viveremos o melhor que o Senhor tem preparado para esse tempo. Assim como Ezequias pôde desfrutar, Pai, da Tua presença, de ações sobrenaturais. Assim também, Pai, eu creio nesse tempo, sobre, ó Pai, a Tua igreja aqui na Lapa, sobre aqueles, ó Pai, que estão com o seu coração ali, quebrantado diante do Senhor, acompanhando pelas mídias, Senhor, que se afastou, mas que está ali, sabe que o lugar dele é na Tua presença, é voltando a fazer aquilo que foram chamados, anunciar a Tua palavra, pregar o Teu evangelho, ó Pai, se necessário falando, porque a nossa vida, ó Pai, será uma pregação aonde nós formos. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos e Te louvamos, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Eu sei que hoje foi um culto que você correu por dentro, né? A palavra que você correu por dentro,
mas o objetivo era esse. O Espírito Santo nos colocar para refletir. Amém? Algum recado? João 7,53. Pai, leva-nos em paz e segurança aos nossos lares, guardando, ó Pai, cada coração, cada vida, livrando de todo mal, cobrindo com o teu sangue. Senhor, nós te agradecemos pela avó, ó Pai, do Ricardo, Senhor querido, sendo alcançada pelas orações, sendo alcançada pela fé, sendo restaurada plenamente, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, ela viverá para contar os feitos do Senhor. Como também oramos pelo pastor Braz, oramos por Terezinha, Senhor. Declaramos, ó Pai, saúde plena sobre a vida do pastor Braz. Declaramos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, ele andando em saúde divina, força sobre a vida de Terezinha, Pai. Renovo do Senhor alcançando a vida dela, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Como também, Pai, a mãe de Kika, Senhor, sendo alcançada, Pai, ela levantando daquela cama. Senhor querido, nós cremos em ela ceando aqui conosco, celebrando e glorificando o teu nome, Senhor. Assim como todos aqueles que estão, ó Pai, passando por sintomas de doença, de enfermidade, nós declaramos cura, cura do Senhor, porque pela ferida de Cristo nós já fomos sarados e curados, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Está terminado, irmãos.